Olá, tudo bem? Muito obrigado por se juntar a nós nesse nosso novo vídeo. Nós estamos no momento trabalhando uma série de vídeos onde nós tratamos da arte de ser humano, né? Lembrando que essa arte de ser humano, né, é algo que implica numa certa sabedoria no manejo das nossas características, das coisas que nos são inatas. Quem teve a oportunidade de assistir o filme Highlander, eu acho que também o seriado de TV retrata isso. O ponto ali, o ponto principal, né, eram guerreiros imortais, isso uma coisa que vinha desde a Idade Média ou até antes. E eram pessoas que não podiam ser mortas a não ser que fossem degoladas. De resto, eram imortais e eram imbatíveis. E havia um mote, havia uma frase que era assim: só pode haver um. O que era um paradoxo. Por quê? Porque eu tinha o dom e encontrei uma pessoa, um rapaz que também tivesse o dom. Se eu transmitisse para ele tudo o que eu sabia, ele poderia se voltar contra mim e acabar comigo. E aí o único que teria todo o poder, o poder de visualização, de prestidigitação, de visualização do futuro, de premonição, essa pessoa teria. Ela acumularia o poder de todos os imortais. Bom, aí o que acontece? O ponto aí, esse personagem, ele é atraente por vários ângulos. O primeiro, a cobiça da ambição, né? Porque, eu posso ver o futuro. Que bacana. Pra fazer o quê? Só se for pra prevaricar em cima dos outros. Vai. Né? Vamos lembrar que a primeira versão do Super-Homem, né, que não era Clark Kent, era John Dunn, se eu não me engano. Esse John Dunn, a primeira versão, ele não voava, ele não era forte, ele era capaz de prever o futuro. Eu não li esse conto ainda estou atrás de conseguir ler. E acaba que ele se volta contra o cientista que deu a ele esse poder, e ele próprio começa a esquecer como é que faz a fórmula que o fortalece, e ele vai perdendo esse poder, esse dom. Ele era originalmente um pedinte de rua, ele volta a ser um pedinte de rua. Então a ideia, né, era que o grande prêmio seria conseguir prever o futuro. Só pode haver um. Agora, isso é um mal entendido essencial sobre a nossa natureza. Por quê? Porque só pode haver um se e somente se houver mais de um. Não existe o um sem o outro proximamente. E se você quiser entrar um pouco na coisa do Charles Peirce, da semiótica, um terceiro elemento compondo uma estrutura triádica. Nosso entendimento do mundo, nossa natureza, ela funciona de uma certa forma, pode-se dizer triadicamente. Então, o que nós temos? Só posso ser um lá onde um não é possível existir. Isto só pode levar na direção de uma coisa, tá? A rivalidade. E o que é rivalizar? Disputar o mesmo lugar, disputar a mesma cadeira, obter o mesmo prestígio, né? Na ideia de que não é possível dividir. Só pode haver um. Só pode haver um monarca. O que chama monarca? De monos. Não é mono macaco, é mono único. Só pode haver um. Não quem é o herdeiro do trono, só pode ser quem vai ser. Essa é a origem da ideia da rivalidade. Baseia-se, agora, essa rivalidade, isso é que é o importante. Muitas vezes ela se baseia em competitividade e disputa. Em muitos casos, ela evolui para uma inimizade. Em alguns casos, ela pode descambar para uma inimizade amarga, ruim, com consequências muito graves, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Nós temos a chave para o entendimento disso é que a rivalidade
em si é parte da nossa natureza. Por quê? Eu aprendo com o outro, num nível. Num outro nível, eu copio o outro. Então eu vejo fulano de tal jogando futebol. Eu começo a jogar, eu começo a imitar as jogadas dele. É muito comum, nós temos jogadores de futebol que têm por apelido um outro jogador de outro país, porque ele era pequeno, ele via aquele jogador e ele dizia: eu sou o fulano. E eu tento imitar o drible do fulano, e eu tento imitar a cabeceada dele. Nós somos imitadores por excelência. Então a raiz da ideia da rivalidade brota desse ânimo que nós temos em nos espelharmos no outro para aprender. Isso é muito comum. Muitos de nós temos os nossos ideais, nós temos as pessoas nas quais a gente se projeta. É muito comum esse mecanismo aparecer na nomeação de filhos. Tá? É muito comum. Fulano chama Ricardo. Não precisa chamar Ricardo. Eu chamo Ricardo por causa do Ricardo Coração de Leão, aquele rei bretão. Não, eu chamo Ricardo por causa de um cantor XYZ que usava o nome Ricardo. Mas é sempre uma situação, alguém que apela para mim, alguém por quem eu tenho admiração e uma relação de projeção. A admiração é uma coisa muito importante, porque quando eu estou na lógica da rivalidade, há dois caminhos que eu posso trilhar. Esse primeiro que eu descrevi, que é o caminho da inimizade, que é o caminho da disputa amarga. Mas eu também posso seguir um outro caminho, que é o caminho da admiração. E um passo a mais no caminho da admiração é o caminho na colaboração, na cooperação. Então eu tenho um colega com quem eu trabalho, ele tem uma capacidade extraordinária de compor imagens, né? Em vez de começar, eu posso sentir, puxa, eu acho que ele faz a coisa até mais fluida do que eu. Aí eu posso colar nele, aprender com ele, né? E num nível mais elevado, eu posso colaborar com ele. Eu posso começar a ajudar. Eu posso reforçar o talento dele. Bandas musicais em que os músicos fazem isso uns com os outros são bandas que decolam. Bandas musicais em que os músicos ficam disputando a projeção, via de regra, são bandas que acabam indo mal, independente do talento e da qualidade da música que eles produzem. Todos nós conhecemos dúzias de exemplos disso. Bandas de músicos extremamente dotados e que vai pro vinagre. Mas por quê? Porque existe uma rivalidade que falhou, uma admiração que foi pelo caminho da rivalidade, falhou em ir na direção da colaboração, da cooperação. Outros exemplos aí. A rivalidade fraterna. Mas eu tenho fulano de tal como um irmão. Eu já fico, opa. Dá alguns exemplos aqui na literatura, na tradição judaico-cristã, na antiguidade grega. Vamos pegar alguns exemplos de pares fraternos. Caim e Abel. Lembra o que aconteceu? Não preciso nem entrar no mérito, né? Caim matou Abel numa disputa nos altares e nas ofertas para Deus. Isaú e Jacó, um trapaceou o outro e fugiu. Levou não sei quanto tempo para os dois poderem se encontrar de novo. O cara fez lá uma tremenda de uma trapaça.
Rômulo e Remo. Sim, Esaú e Jacó estavam disputando o direito da primogenitura. Significa o seguinte: naquele grupo, o regente seria o primogênito, o mais velho. E aí o mais novo foi lá e trapaceou e enganou o pai, e o pai abençoou o irmão errado, o irmão que não era o primogênito, e isso daí gerou uma confusão danada. Mas você tem o que? Rivalidade aí. Rômulo e Remo. Rômulo parece que de fato foi regente de Roma, da Roma lá atrás, da Roma republicana, até antes. E agora, a lenda conta que ele tinha um irmão chamado Remo, que era gêmeo, e ele matou Remo para ficar com Roma para ele. Mas nós podemos ver também Atreu e Tieste. Esses aí são uma pérola. Atreu e Tieste são um par fraterno, são dois irmãos que a rivalidade e o ódio é tão grande, a rivalidade virou ódio, e esse ódio se torna tão horrendo que um deles, agora não sei se foi Atreu ou se foi Tieste, depois quem tiver curiosidade vai pesquisar. Um deles matou os filhos do outro, cozinhou, serviu num banquete e convidou o irmão. O irmão comia, jantava, estava no banquete. Quando terminou, ele falou: sabe que você comeu o seu filho? Curiosamente, era o sobrinho dele. Para vocês verem a que ponto a experiência do ódio pode levar à deterioração até dos laços familiares. Trágico, triste. Bem, também temos outros exemplos de rivalidade de gerações. Não é só irmão, não. O irmão, irmã. Tem pai que rivaliza com o filho, filho que rivaliza com o pai. Todos nós estamos acostumados com a ideia que o Freud divulgou do menino que tem ciúme da mãe com o pai. Não é ciúme, é rivalidade. É diferente. Ciúme é quando eu sinto que eu sou menos amado do que uma outra pessoa que está sendo, obviamente, muito, muito privilegiada na minha presença. É uma questão amorosa. A rivalidade é muito mais uma questão de prestígio, de admiração, de reconhecimento. O menino rivaliza com o pai, mas o pai também rivaliza com o filho. Vocês têm dúvida? Pega os exemplos também na literatura. Vamos lá. Cronos, o deus Cronos, e os seus filhos. Cronos nasceu e o pai dele, agora eu não lembro quem era um outro titã, tentou devorá-lo. Ele foi salvo e, em vez de não repetir o feito com seus próprios filhos, quando vieram os filhos de Cronos, Cronos comia. Até que veio um filho que, junto com a mãe, fizeram lá uma trama que conseguiram salvar esse filho e salvar os outros dois filhos. Mas então assim, Cronos era abominável porque ele devorava todos os filhos. O rei Davi e Absalão, dá uma treta, né? O rei Davi de Israel, né? Do Velho Testamento. O rei Davi teve uma treta lá na família real. Um meio-irmão seduziu e violentou sexualmente uma meia-irmã, alguma coisa assim. Não é nosso objetivo entrar nesse detalhe, nesse mérito, mas o irmão todo dessa moça foi e matou o meio-irmão que cometeu esse mal. E fugiu. E o rei Davi foi atrás dele. Então, houve um mecanismo de rivalização aí. Eu não quero entrar na polêmica de todos os detalhes, mas apenas para dizer que toda vez que existe imaginariamente uma cadeira e mais de uma pessoa que quer sentar naquela cadeira, você vai ter rivalidade. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser irmão, pode ser sobrinho, pode ser filho, pode ser qualquer um. É da nossa natureza. Agora, o que não é da nossa natureza é odiar e nem chegar a consequências extremas como a literatura oferece para a gente. Na nossa vida real, nós temos que a chave para entender isso daí é que
A rivalidade, né, ela brota de uma busca por exclusividade. Quando eu decido que eu vou ser exclusivo, nasce o ódio e nasce a agressão. Quando mal conduzida, a rivalidade nos leva a emoções espúrias, tipo as emoções ligadas à experiência do ódio, que é fúria, que é azia, que é toda sorte de inflamação que vai nos destruindo. E isto nos leva a decisões ruins. Quem é da área da saúde mental sabe, quando você atende uma pessoa que está depressiva, uma pessoa que está comida por ansiedade, uma pessoa que está realmente muito sintomática, muitas vezes você recomenda para a pessoa: não peça demissão agora, não decida seu divórcio agora, não espera para decidir. Porque todo mundo sabe, se você não estiver legal emocionalmente, se você estiver inflamado, estiver consumido por essas emoções espúrias, você tem uma chance muito alta de fazer uma suprema bobagem, fazer uma bobagem cuja reversão é muito penosa, é muito difícil. Então, o importante é que nós sempre, diante da rivalidade, diante da rivalização, diante da admiração, sempre sejamos cuidadosos e éticos de trilhar o caminho da admiração e da cooperação. Ali tem um cara que faz uma coisa legal, é lá que eu vou aprender, é nele que eu vou colar, mas não para dar a chinela nele depois, não, para fazer a outra coisa, que é o pulo do gato. Por fim, o antídoto para que a gente possa, para você falar, tá bom, bacana, eu não quero ficar com inveja, eu quero ficar com um espírito de colaboração com o cara. O caminho para isso, tá? É você buscar, você admira, pegando de novo o exemplo do cara que monta imagens muito bem, você pega, você admira o cara, você ajuda o cara, você compõe com ele, ao mesmo tempo que você entende que isso vai te levar à sua peculiaridade, à sua singularidade, a capacidade de você fazer algo que ninguém faz igual a você. É um exemplo que eu sempre uso, que é o exemplo da feijoada. Aos sábados, as cidades grandes do Brasil, pelo menos aqui na nossa região, todos servem 20 a 30 mil feijoadas. 20 a 30 mil restaurantes servindo feijoada. Eu vou naquele restaurante. Por que eu vou naquele? Porque naquele tem aquela feijoada que não é nem melhor, nem pior, nem maior e nem menor do que a outra feijoada. Eu vou lá porque a feijoada lá tem um sabor, tem uma pegada que é especialmente peculiar, singular a mim e me agrada. A outra é boa, mas essa é a que eu escolho. Essa é a singularidade. Agora, para que o cozinheiro chegue a essa singularidade de fazer aquela feijoada de um jeito que só ele faz, primeiro, ele aprendeu a fazer feijoada com outro cozinheiro. Percebem? Esse é o ponto. Já não vou, porque eu comi a feijoada desse cara, então agora eu vou matar esse cara para fazer a feijoada no lugar dele. Não. Eu vou partir e fazer a minha. Só que, num primeiro momento, eu funcionei com a identificação. Por isso é que a gente diz assim, que a admiração, o espelhamento, é a base do aprendizado psicossocial, do aprendizado socioemocional. Nós estamos falando aqui, né? Não aprendizado acadêmico. Então, a ideia é que, sim, veja, aprenda, imite, goste, mas não odeie, não tente usurpar e não denigra. Tá?
Esse é um caminho para você cultivar. Isso é um cultivo. Não é simplesmente, eu resolvi que não. Você pratica a atenção plena, vai na sua prática. Sabe aquela coisa quando você vai perceber quais são as emoções, quais são os pensamentos que estão presentes? Se isso aí tiver, se você tiver com dor de cotovelo de alguém, né, que é um mecanismo natural, se isso estiver presente para você, vai ficar evidente quando você pratica. E aí você tem toda a condição de lidar e transformar essa experiência lixo que é a rivalidade agressiva, transformá-la em alguma coisa útil. Não existe lixo. Já disse de uma maneira muito sábia o pichador lá, o grafiteiro da 23 de maio. Se você sentiu que se você achou que esse vídeo te ajudou, se você vê proveito nele, por favor, dê um like, compartilhe, comente para que a gente possa enriquecer o nosso conteúdo e inscreva-se no nosso canal para acompanhar mais conteúdo, os outros vídeos anteriores a esse, que com certeza haverá proveito aí. Obrigado, até mais.